Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos gratos a Deus por esse domingo. Agradecemos ao Senhor por mais uma semana que passou e por essa semana que nós estamos começando. Nós agradecemos ao Senhor pela proteção, a ajuda dele, o socorro que ele tem nos dado a cada momento da nossa caminhada. Amém? Eu quero nesta manhã compartilhar da palavra com você. Nós estaremos lendo o texto de Mateus 6, 33 e 34. Mas antes, eu quero pedir a você que tem me acompanhado, pedir o seu apoio. Eu gostaria que você compartilhasse os vídeos, comentasse, mandasse alguma pergunta. Também vai lá no YouTube, nós temos já o canal da igreja, PIB em Santos Dumont. Se você tiver alguma dificuldade, eu posso também mandar o link para você, não tem problema. E vai divulgando essa mensagem, vai compartilhando, para que ela possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, a fim de que sejam abençoadas com o que nós fazemos aqui, com o trabalho que nós fazemos. Olha, nós temos um grande desafio. E nós, os pastores e aqueles que estão envolvidos nesse trabalho, comunicando, transmitindo a palavra de Deus através das mídias sociais, não é um trabalho muito fácil de fazer. Precisamos muito do seu apoio, das suas orações, e que você possa entender que o que está fazendo aqui, o que está acontecendo aqui, é para que o nome do Senhor seja conhecido, para que o reino de Deus alcance os corações que estão precisando nesse tempo de uma palavra de conforto, de uma palavra de consolo. Amém? Então faça isso. Vamos ler o texto da palavra do Senhor? Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34. Assim diz a palavra: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu quero falar nesta manhã sobre o tema o reino de Deus como fonte de provisão em tempos de crise. O reino de Deus como fonte de provisão em tempos de crise. É interessante você analisar que as preocupações da vida, elas são completamente naturais a qualquer ser humano. Qualquer pessoa, em algum momento, ela pode ou vai se preocupar com alguma demanda da sua vida. Mas eu queria fazer uma relação junto com você, pensando numa pequena ilustração. Se você é pai como eu, você vai entender muito bem o que eu vou te falar. Imagina que quando os nossos filhos eram bem pequenos mesmos, eles então, naquele momento de comer, de se alimentar, eles se aproximavam de nós, dos pais ou dos responsáveis, e simplesmente ali tocavam a nossa perna e pediam a sua comida. E é da nossa responsabilidade então cuidar dos nossos filhos, os alimentar, suprir as suas necessidades. E depois que a criança termina a sua alimentação, ela volta a fazer o que criança faz, brinca, dorme, faz qualquer outra coisa. Ela não vai ficar preocupada se amanhã ou mais tarde ela terá ou não o que comer. A criança não pensa nessas coisas e também não deve pensar. Já faz parte da sua vida, daquele momento que ela está vivendo. Eu fiquei pensando nesse comportamento, no comportamento de uma criança, quando nós somos crianças ou quando nós temos uma criança pequena.
ela pega o que ela precisa ali naquele momento e usa de acordo com a sua necessidade. Então eu fiquei imaginando, nós não deveríamos ter o mesmo comportamento em relação ao nosso pai? Imagina então na figura do pai. A criança olha para o seu pai e tem no seu pai a confiança de que ele vai suprir as suas necessidades quando ela precisar. E quando eu olho para Deus como meu pai, como que eu encaro? Qual é a relação que eu estou construindo para com o meu Deus, que é o meu pai, é o Senhor da minha vida, o meu sustentador, o meu protetor? A minha visão, a minha relação para com Deus é essa, é de confiança, é de que quando eu me aproximo dele, do seu reino, é uma relação de sustentabilidade. Eu creio que nada vai me faltar. Na hora que eu precisar, no momento que eu estiver necessitado, na hora certa, ele vai suprir as minhas necessidades, sejam elas quais forem. Mas o certo é que, desde os tempos de Jesus, como a partir do capítulo de número 5 de Mateus, capítulo 6, capítulo 7, Jesus entra numa série de sermões, e nesses capítulos nós estudamos os sermões do monte, ou o sermão do monte, e Jesus já trata com os povos daquele tempo sobre ansiedade, sobre preocupação, uma preocupação demasiada, excessiva, a respeito da vida, das coisas da vida, do futuro. E quando Jesus fala sobre o amanhã, não é literal, não é o dia de amanhã, não é a segunda-feira, mas é a ideia de futuro, de tempo associada a nós. E Jesus está dizendo, falando para um grupo de pessoas que viviam sobre o jugo, sobre a opressão de Roma. E Jesus está tratando com eles que não há necessidade de se preocupar com o dia de amanhã. Algo bastante interessante sobre isso, na orientação de Jesus, é que quando nós falamos sobre essa palavra preocupação, nós estamos usando um termo que literalmente significa trazer para o presente aquilo que ainda vai acontecer, ou seja, aquilo que está no futuro, talvez nem aconteça. Então você faz o quê? Você antecipa algo para a sua vida que não tinha ou não tem a menor necessidade de acontecer. Daí as pessoas não dormem direito, as pessoas adoecem, começam a ter problemas do coração, umas deixam de comer, de se alimentar adequadamente, outras começam a comer demais, e outras coisas que vão mudar no comportamento físico e também no comportamento psíquico, de pessoas que começam a viver uma ansiedade muito grande, muito exagerada. O que Jesus orientou ao seu público naquele tempo, e a orientação que nós temos agora da palavra de Deus para os tempos atuais é: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Você precisa estar ciente de que Jesus está falando de um tema que foi o seu tema central. Jesus fala do reino de Deus. Nos evangelhos, o tema central da fala de Jesus é o reino de Deus. Tudo bem, pastor, mas o que é o reino de Deus? Eu vou dar uma breve definição para você do que é o reino de Deus. A palavra reino, ela vem de uma visão monárquica, de um conteúdo monárquico, onde tem um rei, e esse rei domina e governa sobre um reino. Em nosso mundo nós temos alguns reis e alguns reinos ainda.
onde o sistema de governo é um sistema monárquico. Mas esse rei e esse reino tem um domínio, um território que tem limites. Então ele não abrange todo mundo. Jesus fala de um reino que não tem limites. Ele fala de um reino que é sobre todos os reinos. Ele fala de um rei que governa e reina sobre todos os reis. Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. É a palavra usada no grego como basileia. Ele não tem limite, ele domina sobre todas as coisas. Ele é o criador e sustentador de tudo isso. Então o reino de Deus, ele é o governo de Deus. Ele é o domínio, ele é o lugar que Deus exerce a liderança, a sua liderança, o seu governo. Isto nós definimos, ou é definido na teologia, como sendo o reino de Deus. E a orientação de Jesus, o ensino de Jesus é: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Considere que se Jesus está falando busque em primeiro lugar, é porque o ser humano, tanto daquele tempo como de hoje, pode, não estou dizendo que seja, mas ele pode buscar em primeiro lugar outras coisas que não sejam o reino. E no reino de Deus, dentro desse governo, dentro da liderança, do reinado, do domínio de Deus, é interessante você pensar que se você tomar a decisão de buscar primeiro o reino de Deus, você vai fazer parte desse reino. E nesse reino, como eu já disse, tem um rei. E nesse reino você vai passar a ser um súdito. A pessoa do súdito é aquela pessoa que vai se submeter à vontade daquele rei. O reino de Deus é a vontade de Deus, que vai se expressar sobre aqueles que vão aceitar o seu governo, a sua liderança, o seu domínio. Então buscar o reino de Deus em primeiro lugar também é buscar a vontade de Deus para a sua vida. Jesus fala também que devemos buscar o reino de Deus, mas também a sua justiça. A justiça de Deus é a justiça que molda o caráter do homem. Então, imagina você que Jesus fala aos doutores da lei, aos escribas, aos homens mais inteligentes daquele tempo, que tinham um senso de justiça, que tinham uma interpretação da lei e aplicavam a lei da maneira que eles achavam que deveria ser aplicada. Parece o nosso tempo hoje, né? Pessoas que conhecem as leis, a Constituição, e aplicam essas leis para o seu próprio benefício. E Jesus diz assim: esqueçam tudo isso. Se vocês tomarem a decisão de buscar o reino de Deus, a justiça que é considerada por vocês sai de cena, ela cai por terra. Porque a justiça do reino de Deus, ela é perfeita. Ela vai moldar o caráter de vocês, ela vai mostrar para vocês que o senso de justiça que vocês têm hoje não é nada perto da justiça que vai vir a vocês quando vocês buscarem o reino de Deus. O padrão de justiça que vocês têm não pode ser comparada com a justiça que vem do reino de Deus. Ela é uma justiça perfeita, não há falha nela. Ela se aplica a todas as pessoas de forma igual, não deixa ninguém de fora. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus. Se vocês assim o fizerem, todas as necessidades de vocês, ou pelo menos aquilo que vocês consideram como sendo necessário, serão atendidas. A palavra aqui é a palavra acrescentar. E nada pode ser acrescentado além daquilo que você já não tem.
Então, qual é a sua real necessidade hoje? Se você pudesse pontuar, anotar, falar uma, duas, três, daquilo que você considera como sendo necessidade sua, pessoal, família, o que você poderia sinalizar como sendo sua necessidade? Aí você vai pensar em algumas coisas, você vai escrever, você vai falar algumas coisas. Ah, eu tenho necessidade disso, eu tenho necessidade daquilo. Mas seria essa realmente a sua necessidade? Ou talvez não é hora de você considerar a possibilidade de fazer das suas prioridades, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus para a sua vida, de se permitir ser moldado pela justiça de Deus, pela palavra de Deus, por uma busca incansável da justiça de Deus que trabalha, que molda você e que vai fazer de você um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, segundo o coração de Deus, que viva o reino de Deus aqui na terra. A nós, os cristãos, a igreja do Senhor nesse tempo, cabe a ela, a igreja que tem o reino de Deus, através do Santo Espírito do Senhor em nós habitado, representarmos o reino de Deus. Nós somos os seus representantes. E a igreja nesse tempo, eu creio que como nunca, ela precisa em todo tempo ser igreja. Na casa, no trabalho, na comunidade, na sociedade, na cidade onde ela mora, no país onde ela mora e no mundo em que nós habitamos. Ela precisa viver o reino de Deus aqui na terra. As pessoas deste mundo precisam olhar para nós, a sua igreja, a igreja do Senhor, e ver o reino de Deus. Somos os seus representantes e temos a responsabilidade de anunciarmos o reino de Deus, como Jesus nos ensinou e como Ele fez. Amém? Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Até onde nós sabemos, se você viver de hoje para frente, mais 10, 20, 30 anos que seja na sua vida, qual de nós, qual é a pessoa que vai poder afirmar de forma categórica, com 100% de certeza, que durante esses anos que ela vai viver, ela nunca terá mais nenhuma preocupação? Ninguém pode dizer isso. Ninguém pode dizer. Então Jesus está falando que o futuro que nós ainda vamos enfrentar, que nós ainda vamos viver, ele tem os seus próprios males. Ele tem as suas próprias preocupações. Então, se você está trazendo do futuro para o presente as preocupações que você ainda vai viver daqui a 10 anos, é hora de você parar com isso. É hora de você viver o presente, na dependência total de Deus, buscando em primeiro lugar o reino de Deus para a sua vida, a justiça de Deus, e aplicando isso na sua forma de viver, no seu jeito de viver, nas coisas que você faz. Porque você fazendo isso, você estará expandindo o reino de Deus na terra, vivendo o reino de Deus na terra, os princípios que Ele quer que você viva, os valores que Ele deseja que você viva, que você pratique, que você tire de dentro de você e mostre ao mundo o que é o reino de Deus. É isso que Jesus quer que a igreja faça. Ele não quer mais nada da igreja. O cuidado dele está sobre nós, a proteção dele está sobre nós. As mãos do Senhor estão sobre nós. E elas vão nos guiar, vão cuidar de nós. Que nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não vamos nos preocupar com o dia de amanhã,
com o futuro que nos reserva, que nos está aguardado. Mas vamos viver com toda a intensidade, com toda a nossa força, com toda a nossa inteligência, o reino de Deus que está no presente. Amém? Eu quero encorajar você então nesta manhã a não se preocupar, a não trazer sobre você preocupações desnecessárias, se é que alguma preocupação é necessária, mas que você busque em primeiro lugar o reino de Deus para a sua vida. Eu quero orar com você e quero pedir a você para que você ponha a sua vida, seus sonhos, seus projetos de vida nas mãos do Senhor e descanse nos braços dele, para que ele então possa conduzir a sua vida como o bom pastor, como o pastor supremo das nossas vidas. Vamos orar, vamos falar com o nosso Pai. Amado e querido Deus, nós te somos gratos por esta belíssima manhã de domingo e nós louvamos, ó Deus, pelo cuidado do Senhor, pela tua orientação. Que a tua palavra, Deus, que nos desafia, que nos confronta, que nos chama, ó Deus, a tomar uma decisão relevante, ela, ó Deus, nesta manhã possa alcançar com profundidade os nossos corações. Ó Deus, que o Senhor possa nos dar um dia de paz, um dia de descanso e a orientação do Senhor que vem pelo teu Santo Espírito, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Desejo a você um excelente dia com seus familiares, seus amigos, um bom almoço a todos e logo mais à noite, às 19h30, nós estaremos aqui para aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.